Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre pontos gatilho, ou conhecidos também como trigger points. Para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, inscreva-se aqui e aproveite para colaborar com a gente, deixando as suas sugestões, as suas opiniões. Isso norteia nosso trabalho para os próximos vídeos que serão publicados. Bem, o que seriam os trigger points ou pontos gatilhos? Isso são simplesmente bandas de tensão localizadas no músculo. Então, o músculo ele é um tecido contrátil com uma certa elasticidade. Com o aumento da tensão, pode ser por causas mecânicas, ou seja, movimentos repetitivos, posturas inadequadas, estresse emocional, enfim, vários fatores podem aumentar o quê? O estado basal de tensão desse músculo, ou seja, o tônus muscular, que é o estado de tensão em repouso desse músculo. Aumentando o estado de tensão em repouso desse músculo, ele diminui também o seu comprimento, formando então pequenas bandas de tensão no seu trajeto. Essas bandas de tensão, por sua vez, no músculo nós sabemos que passam vasos sanguíneos e passam também terminações nervosas. Esses vasos sanguíneos, então, por terem o seu calibre comprimido, ou seja, uma compressão externa sobre ele, ele vai gerar uma menor irrigação, uma menor vascularização nesse músculo, comprometendo assim a circulação local e o aporte de nutrientes. Assim como as terminações nervosas que ali chegam também vão se encontrar comprometidas, gerando então impulsos dolorosos nessas bandas de tensão. Ou seja, muitas vezes esses pacientes, a palpação a gente percebe que existem nódulos, mas o paciente não apresenta dor, e quando nós palpamos aquele pontinho, ele reproduz uma dor irradiada, ou seja, não só uma dor local, a dor pode ocorrer, mas com uma dor referida para uma outra localização. Com isso, nós classificamos como ponto gatilho ou trigger points, ou seja, pontos de tensão numa banda muscular tensa, onde esse músculo ele perdeu o comprimento e criou um nódulo nessa região que, quando comprimido, quando ativado, quando estimulado, ele reproduz dor em algum ponto, uma dor referida em um outro local, que não necessariamente o mesmo local onde o paciente apresenta aquele nódulo. Então, como eu disse, essas bandas de tensão, por comprometerem não só a vascularização por compressão dos vasos sanguíneos, como também dessas terminações nervosas, elas disparam essas dores. Então, o processo de tratamento seria o quê? Soltar essa fibra muscular. Então, devolver a extensibilidade dessa banda muscular que se encontra tensa, que se encontra contraída. Ou muita gente utiliza também como termo contraturada. Então as técnicas tanto de dígito-pressão, que são aquelas técnicas que nós comprimimos o ponto que é doloroso, aquela banda de tensão onde se encontra aquele nódulo, assim como técnicas de alongamento, técnicas de liberação miofacial, o calor local também relaxa a fibra muscular, permitindo uma maior vascularização desse tecido. Então, basicamente é isso. Nós não temos um problema estrutural no músculo, simplesmente funcional. Ele está com a função dele comprometida devido a uma diminuição da extensibilidade do seu tecido contrátil, né, do seu tecido muscular, e essa diminuição da extensibilidade do tecido é o que causa essas bandas de tensão, formando os nódulos e, consequentemente, os trigger points ou pontos gatilhos. Como eu disse, como forma de tratamento, nós podemos utilizar esses recursos que são
muito utilizados, eu utilizo muito na minha prática clínica, assim como os meus colegas fisioterapeutas. Então, exercícios de alongamento, técnicas de liberação miofacial, ou manual, ou instrumental, com utilização, enfim, de diversos recursos que nós temos para utilização na nossa prática clínica. A utilização do calor local também é bem-vinda, porque o calor aumenta a extensibilidade do tecido conjuntivo, né? Favorecendo com que esse músculo ele tenha uma banda de tensão menor. Isso vai promover um relaxamento, uma melhor circulação, um melhor aporte sanguíneo desse tecido, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas. As técnicas de dígito-pressão, então a gente comprime aquele ponto, ou seja, aquela banda de tensão muscular, sustentando por alguns segundos. Ele vai disparar o sintoma, mas ele tende a entrar em um período de silêncio, né? E também o dry needling, eu uso muito na prática clínica o dry needling, que é o agulhamento seco sobre a banda de tensão. É sempre bem-vindo para esses pacientes. Então, espero ter elucidado para vocês o que é o ponto gatilho ou trigger point e o tratamento que nós utilizamos com frequência na nossa prática clínica. Deixo aqui um grande abraço a todos. A quem ainda não é inscrito no meu canal, aproveite, inscreva-se, deixe os seus comentários, suas sugestões. O joinha também é sempre bem-vindo e a gente se vê em breve. Até a próxima.